No vídeo de hoje, eu vim falar sobre mais uma maneira de descobrir qual é a sua missão de vida. Muitas pessoas não sabem o que vieram fazer aqui em forma de profissão. Não sabem quais os seus dons e as suas habilidades e não sabem identificar essas habilidades. Mas hoje eu vim trazer uma maneira de você descobrir quais as suas inteligências. Um psicólogo americano, Howard Gardner, ele desenvolveu um método, um teste das 9 inteligências múltiplas, que são as inteligências que as pessoas podem ter em relação a várias áreas. Então, aquela história de que as pessoas que não são boas em matemática e português não têm nenhuma habilidade é mentira. Todos nós temos um tipo diferente de inteligência. Então, como antigamente era medida a inteligência através do teste de QI, em relação lógico-matemática, né? Nem todo mundo tem esse tipo de inteligência desenvolvido, mas as pessoas podem ter outros tipos de inteligências. Todas as pessoas têm os 9 tipos de inteligências que eu vou citar, mas a maioria de nós temos 1 ou 2 tipos de inteligências mais desenvolvidos do que os outros. Então, o primeiro tipo de inteligência é a inteligência linguística. São aquelas pessoas que se identificam com letras, têm a facilidade em se comunicar com outras pessoas. Elas eram boas na escola, em matérias como português, inglês, e elas são boas em saber os significados das palavras, em saber transmitir ideias de maneira clara para as outras pessoas. Então, elas têm a habilidade de comunicação muito desenvolvida. Então, as possíveis profissões que as pessoas com esse tipo de inteligência podem ter são tradutores, professores de português, letras, políticos, escritores e muitos outros que eu vou colocar aqui. O segundo tipo de inteligência é a inteligência lógico-matemática. São aquelas pessoas que têm muita facilidade com números, com fórmulas, facilidade com raciocínio lógico. As possíveis profissões dessas pessoas estão diretamente relacionadas com números. São os engenheiros, matemáticos, professores de matemática e outros que eu vou colocar aqui. O terceiro tipo de inteligência é a inteligência espacial. São aquelas pessoas que têm facilidade para perceber o mundo, as formas. São aquelas pessoas que se lembram dos lugares que passou com facilidade. Facilidade de montar móveis, ver figuras em 3D. Possíveis profissões para esse tipo de inteligência: artistas plásticos, engenheiros, pintores, designers, arquitetos, entre outros. Outro tipo de inteligência é a corporal sinestésica, é a facilidade de coordenar sua mente com o próprio corpo. Então, é aquela inteligência daquelas pessoas que têm facilidade com coordenação motora e conhecem muito bem os movimentos do próprio corpo. As possíveis profissões para esse tipo de inteligência são dançarinos, atores, atletas, cirurgiões, profissões do esporte. A quinta inteligência é a inteligência musical. São aquelas pessoas que têm muita facilidade em distinguir os diversos tipos de ritmos musicais, facilidade em compor, em tocar instrumentos, facilidade em distinguir o timbre e a melodia. As possíveis profissões são músicos, compositores, instrumentistas e atores. A sexta inteligência é a inteligência interpessoal. É aquela inteligência daquelas pessoas que têm facilidade em identificar o humor dos outros e corresponder, em entender o sentimento dos outros e ter uma ótima relação baseada na empatia entre pessoas e equipes, e ter uma boa comunicação entre as pessoas e ter a percepção de estados emocionais das pessoas. As possíveis profissões para esse tipo de inteligência são psicólogos, investigadores, políticos, vendedores, professores, entre outros. A sétima inteligência é a inteligência intrapessoal, que é aquela habilidade das pessoas que entendem a si mesmo, entendem o que sentem e o que querem.
são aquelas pessoas introspectivas que conseguem entender as próprias emoções, os próprios sentimentos. São aquelas pessoas que se dedicam ao autoconhecimento. A inteligência intrapessoal, ela está diretamente relacionada à inteligência existencial, que são duas coisas muito relacionadas. Essa inteligência intrapessoal, na verdade, ela tem que ser desenvolvida em todos os indivíduos, independente de profissão específica, que ela é importante em todas as profissões. Então, você entender como você se sente, as suas motivações, ela é importante em qualquer profissão. Então, os exemplos de profissões com esse tipo de inteligência são psicólogos, investigadores, professores, coaches, filósofos, psicanalistas, escritores, terapeutas holísticos, entre muitos outros. A oitava inteligência é a inteligência naturalista. São aquelas pessoas que conseguem entender as diferentes espécies de animais, os seres vivos e a natureza. As profissões para esse tipo de inteligência são biólogos, geógrafos, paisagistas, engenharia florestal, entre outras áreas ligadas às ciências naturais. A nona inteligência é a inteligência existencial. A inteligência daquelas pessoas que se questionam sobre a existência, sobre o porquê vivemos e o porquê morremos, o que viemos fazer aqui. Também questionam o sentido da vida, a missão de vida, assuntos profundos relacionados à existência humana. As possíveis profissões para esse tipo de inteligência são filósofos, terapeutas holísticos, sociólogos, palestrantes, mestres espirituais, entre outros. Essas foram as 9 inteligências que eu abordei aqui nesse vídeo para ficar mais fácil de vocês identificarem quais os tipos de inteligências vocês vieram. Se você tiver com dúvida de qual inteligência você tem, aqui embaixo eu vou colocar um teste para você fazer, que você vai poder identificar, vão ser questões que você vai responder, vai ficar mais fácil de você identificar qual a porcentagem de quais inteligências você tem. Aqui embaixo tem uns links de uns livros que eu indico para esse processo de você conseguir identificar também, vão te ajudar no processo de autoconhecimento. E esse foi o vídeo. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal e até o próximo vídeo.